Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal sobre o desenvolvimento pessoal em mudança de paradigma. E hoje eu vou estar falando aqui sobre um assunto que tem sido um pouco difícil até de falar, mas que é necessário se falar, que é o luto sobre as pessoas que perderam seus entes queridos pelo Covid. Sabemos que o Covid ele ceifou muitas pessoas, né? Infelizmente, teve pessoas que perderam até 3 ou mais entes queridos da sua família. Então, muitos não estão sabendo como lidar, desculpa. Muitos não estão sabendo como lidar com essa situação, né? E eu quero aqui fazer a minha contribuição, falar um pouquinho sobre esse momento, né, do luto, como dissipar, como entender por que é preciso passar por esse momento do luto. Eu trabalho com um programa de desenvolvimento pessoal em mudança de paradigma e acredito que você que já viu meus vídeos anteriores pode até parecer um pouco repetitivo, mas eu sou quase que obrigada a toda vez explicar, né, sobre o que é uma mudança de paradigma. Primeiramente, o que é um paradigma? Um paradigma é uma programação mental, é um conjunto de hábitos ao qual nós, ao nascermos, vamos herdando através dos nossos familiares, da escola, da sociedade, o meio onde nós estamos inseridos. Então é daí que forja, é daí que faz o nosso caráter, né? É daí que vai desenvolvendo o nosso caráter. Segundo Vygotsky e Vallon, os dois falam desse desenvolvimento, né, do ser humano e que ele se dá a cada fase. Então, a programação mental também ela se dá a cada fase. Então, a cada fase dessa programação mental, ela tem que ser muito importante na nossa vida para que nós possamos se tornar um ser humano bem desenvolvido, né, tanto intelectualmente como emocionalmente e até espiritualmente tem que ter esse desenvolvimento, né, relacionado às nossas crenças limitantes, às nossas crenças daquilo que a gente acredita, daquilo que foi passado para nós através de outras pessoas. Então, o nosso paradigma ele é formado através de toda essa vivência, né, de toda a nossa história, vamos dizer, do nosso passado. Então, dependendo disso, os nossos resultados vão estar aparecendo hoje. Por exemplo, é como se eu fosse sair agora daqui e pegar o meu carro para dirigir, né? Eu já vou, pego a minha chave e já vou no piloto automático. Chego automaticamente, eu ligo o carro e vou embora, sem me preocupar como que eu vou passar a marcha, como que eu vou acelerar, porque isso já está na minha programação mental, já está no meu subconsciente, né? Inconscientemente eu faço que meio que automático. Conscientemente eu sei que eu vou dirigir, mas inconscientemente já está tudo lá gravado, aquilo que eu aprendi. É mais ou menos assim, eu estou fazendo essa analogia para explicar por que muitas vezes o seu comportamento acontece coisas que você diz, mas por que eu fiz isso? Eu não queria fazer isso, mas eu fiz. Porque o seu subconsciente é quem comanda. Então, o programa de desenvolvimento pessoal em mudança de paradigma vai sempre estar falando sobre isso. Porque se nós quisermos mudar um comportamento, um hábito, teremos que mudar o nosso paradigma, teremos que mudar os nossos hábitos. Então, eu achei importante falar sobre o luto, né, por causa disso, porque a gente não sabe muitas vezes lidar com a perda, né? Aí eu coloquei aqui uma questão que é: o luto é uma doença, né? O luto ele é considerado uma doença. Deixa eu pegar aqui a minha. Segundo o Dr. George Engel, ele vai explicar sobre a dor, né? Ele vai falar que a dor de um trauma físico, como é que acontece? Por exemplo, ele vai fazer uma analogia para tentar explicar se o luto é uma doença ou não. Ele diz que assim como nós cortamos uma parte do nosso corpo e é preciso
ter um momento para cicatrizar, por exemplo, vai ser preciso, você teve um golpe profundo, você vai ter que o quê? Suturar, fazer o curativo e fazer todo aquele repouso, passar o medicamento, tomar o medicamento, ou seja, existe um processo para essa cura. Então ele relaciona a dor do luto, sim, com uma doença, que ela precisa ser respeitada, ela precisa passar por esse procedimento. O luto ele precisa ser respeitado em todos os critérios para que haja a cura emocional, para que a pessoa não fique com sequela lá na frente. Por quê? O Dr. Endo, ele diz o seguinte, que se nós não curarmos desse corte, o que é que pode acontecer? Eu posso ficar com uma fratura, né? Eu posso ficar, talvez até handicapé da mão, né? Posso vir depois ter sequelas gravíssimas se eu não cuidar daquele ferimento porque eu cortei a minha mão. Então ele diz a mesma coisa, que no luto acontece a mesma coisa. Se você não respeitar todo esse processo, se você não passar por todos os critérios que tem que ser passado, também haverá sequelas após esse período, porque existe um período, né? Até para o nosso desenvolvimento pessoal, como eu falei anteriormente, segundo o Valon e Vygotsky, existe um período para que nós possamos desenvolver como pessoa, né? Então, voltando para o luto, ele é considerado, segundo o Dr. Endo, uma doença. Então, nós vamos entender um pouco que existem 4 tarefas a ser respeitadas no luto. E essas 4 tarefas, elas precisam ser respeitadas, assim como foi respeitado esse tratamento para dor física. Então, eu vou estar falando aqui dessas 4 tarefas, que é aceitar, primeira, né? É aceitar a realidade da perda. É muito difícil, é muito dolorido aceitar que você perdeu uma pessoa que você ama, é muito dolorido aceitar que você não vai mais ver aquela pessoa, é muito dolorido aceitar que essa pessoa não vai mais fazer parte das nossas reuniões, não é verdade? Então, ele fala que também é importante, mas não é o Dr. Endo que fala, é o doutor... Não, vou começar outra aqui. Não tem o nome dele aqui. Lá eu dar a referência, né? Caso alguém depois queira pesquisar. É o Bowlby. É o Bowlby que fala. É o Bowlby que fala. Então, o Bowlby fala que é preciso, dentro desse período da aceitação do luto, é muito importante que se haja o velório, né? O velório é o quê? É uma espécie de despedida, é uma espécie de conscientização mental, que aquela pessoa realmente está ali, está dentro ali do caixão, está ali, né? E a gente está vendo, está sendo real aquilo ali. Então ele diz que é muito mais difícil para uma pessoa que não passou por esse período do velório, né, aceitar, principalmente, que essa pessoa realmente está morta, porque ela não viu, né? Então a gente sabe que durante o Covid, o que é que aconteceu? O velório de muitos não puderam ser feito, não é verdade? Teve muitas pessoas que não puderam fazer o velório dos seus entes queridos por conta do vírus, por conta da contaminação, né? Para não se exporem aos seus familiares ao contato com o vírus. Então, além das pessoas que perderam seus entes queridos estarem passando pelaquela aflição, porque é uma perda, é muito rápido, né? A doença, ela prolifera muito rápido por conta do vírus. E as pessoas, tipo assim, não dava tempo de fazer nada, quase, bem, vamos dizer assim, para salvar aquelas pessoas. Então, eles tiveram suas vidas ceifadas por conta do vírus. E o que é mais difícil, não puderam velar. Então, essa dor, ela fica mais difícil ainda de superar. Mas, segundo o Bowlby, né, o que é que a pessoa precisa fazer no momento desse, né? Consciência, ter consciência do que, poxa, eu não pude velar aquela pessoa, aquele ente querido, mas eu tenho ciência que ele morreu, que ele não vai mais fazer parte das reuniões, que eu não vou mais poder vê-lo. Então é muito difícil. Então o que é que acontece psicologicamente?
com essa dor do luto. Então ele diz que vai acontecer 2 períodos, ou o período em que a pessoa não vai aceitar e vai ignorar essa perda, ou outros podem também acontecer de ficarem com muita raiva, e essa raiva fazer com que elas também não queiram aceitar essa perda, né? Aí fica meio sine qua non, né? Então, o que é que acontece? Ele diz o seguinte, tem pessoas, ele dá um exemplo, né? Eu não vou ler todo aqui, porque, olha, foi uma pesquisa bem longa, né? Mas ele dá um exemplo, ele argumenta, né? A saída desse estado de não aceitação para o estado de aceitação. O que é que acontece? Ele vai dizer o seguinte, vai existir um período para você ter essa aceitação, e esse período ele não pode ser muito longo, né? Porque lembra do corte, quando eu expliquei do corte, existe um período para cicatrizar aquele corte. Então, se você não respeita aquele período, o que é que vai acontecer? Pode ter uma cicatrização diferenciada, ou pode até não cicatrizar, ficar por muito tempo, e a pessoa pode vir até ter outro tipo de doença e vir até perder a mão, não é verdade? Então, o que acontece? Ele explica o seguinte, que nesse período da dor, a pessoa precisa aceitar, né? Ela precisa aceitar, porque acontece casos da não aceitação em que as pessoas ficam anos e anos e anos naquela dor, né? Por exemplo, quando vê alguém na rua parecido, imagina que seja aquela pessoa, ou começa a ficar guardando as coisas da pessoa. Ele dá até um exemplo da rainha Vitória com o príncipe Albert, que ela guardava até as coisas dele, até as coisas mais assim, por exemplo, como presto a barba na pia, para ele fazer, porque ele fazia a barba todas as manhãs. Então ela guardou ali daquele mesmo jeitinho, ela não aceitava tirar aquilo dali, então foi um tratamento muito longo para que ela aceitasse. E eu acredito que existe, eu já vi muitos casos assim, por exemplo, de mãe quando perde os filhos, dormir no cemitério, essas coisas assim. Então essa aceitação ela é muito dolorida, né? Porque cada um vai dissipar de uma maneira, cada um vai entender de uma maneira. Então o Dr. Bowlby, né, ele fala que é muito importante fazer terapia, justamente fazer uma terapia nesse período da dor para poder aceitar, porque a partir do momento que você aceita, né, que essa pessoa realmente se foi, aí você vai passar para outro estágio, que é aceitar, né, essa realidade, aceitar a realidade da perda, né, aceitar, não, elaborar, quer dizer, eu estou lendo a primeira. Elaborar a dor da perda, nessa fase de elaboração da dor da perda, é que você vai ter essa consciência. Por exemplo, você vai dizer assim, não, realmente aquela pessoa se foi, então eu estou elaborando, eu estou aceitando, já aceitei que ela se foi, então eu vou sentir saudade, mas vou estar consciente que ela não vai mais estar presente, né? Nessa elaboração da perda, existem muitos casos também que pessoas procuram centros espírita, procuram terapia, procuram alguma coisa para que ela venha se conscientizar que aquela pessoa não está mais ali. Mas o importante de tudo é a terapia. Por quê? Porque a terapia ela vai trabalhar essa aceitação para poder elaborar essa dor. Essa dor, segundo o Angel, quando ele dá o exemplo da cura física, ela precisa ser elaborada, né? Ela precisa ser cuidada, vamos dizer assim. Lembra quando eu falo do curativo, que é feito todo um cuidado? Então, na dor da perda, a elaboração dessa dor, esse cuidado, né, de ficar ali tratando aquela ferida, é muito importante. Então, como é que se trata essa ferida para nós, psicólogos, na área da psicologia? É fazendo a terapia, porque é a única maneira de poder ajudar essas pessoas. Aí ele vai falar também, o terceiro, ajustar-se ao ambiente onde está se falando dessa pessoa falecida, né? Onde está faltando, quer dizer.
né? A pessoa precisa se ajustar. Tem pessoas, por exemplo, que viajam, tem pessoas que não querem enfrentar, tem pessoas que não querem ficar no mesmo lugar e tem pessoas que já querem ficar naquele ambiente ali. Então, segundo ele, o Bowlby, ele fala o seguinte, que o melhor é enfrentamento. Porque o enfrentamento é que você vai realmente se confrontar com aquela perda. Por exemplo, uma esposa que perdeu o marido, esse enfrentamento, ele precisa ser bem elaborado, porque ela não perdeu só um marido. O que é que ela perdeu? Ela perdeu um parceiro, ela perdeu uma pessoa, né, que talvez faria coisas que ela não está dando conta de fazer, como, por exemplo, ajudar na finança, ajudar a cuidar das crianças, fazer aquela parte mais pesada, né, da relação familiar, trazer o sustento da família, né? Então, ela se vê sozinha, então essa fase de elaboração é muito difícil, porque ela vai ter que achar, né, o papel daquela pessoa que se foi, né, e trazer para ela. Então, é muito difícil esse enfrentamento de aceitação, né, dessa elaboração, desse ajustamento do ambiente, né? Então, se ajustar nesse ambiente de uma pessoa que se foi também é muito importante, né? Entender que aquela pessoa não faz mais parte, né? Não tem mais aquele papel. Então, que esse papel agora que essa pessoa fazia, ou ela vai ocupar, né? No caso, se for na perda de um esposo, né? Ela vai ocupar casando-se de novo. Né? Tem muitos casos que pessoas não conseguem ocupar esse lugar, né? Dar espaço para que esse lugar seja ocupado. E existem casos que as pessoas conseguem ocupar esse lugar e seguir a vida, mas às vezes inconscientemente fica sofrendo porque não elaborou as 4 fases do processo do luto. Então essas 4 fases são importantes no processo do luto. Aí o que acontece? A 4ª fase, eu não anotei tudo porque não dá ali, mas é reposicionar-se aos termos emocionais, né? Por conta daquela pessoa que se foi. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem se reposicionar, não conseguem voltar em si. Lembra que eu falei anteriormente, por exemplo, deu o exemplo da mulher que perdeu o esposo e não está conseguindo, né, assumir esses papéis. Então fica muito difícil, porque esse reposicionamento, o que é que ela vai ver? Ela vai ter que também enfrentar algo pessoal dela, né? Porque é uma responsabilidade muito grande assumir uma família sozinha, né? Ter que cuidar dos filhos, ter que assumir todo aquele papel que o outro fazia. Então, esse reposicionamento de papéis, ele tem que ser muito importante nessa 4ª fase do luto, né? Porque a pessoa também criar uma reconstrução de si, né? Que a gente fala principalmente na área da minha área de psicologia do trabalho, quando a gente fala assim dos 3 estados do eu, né? Que é o eu real, aquele eu que eu sou, né? O eu objetivo, aquele eu que eu queria ser, e o eu deveria, que é aquele eu que eu deveria ser para outras pessoas, né? Então, nesse eu real, quem é que eu estou sendo agora? Qual é o meu papel? Né? O meu papel é de assumir a responsabilidade daquela pessoa que se foi. O meu papel é trazer para mim essa responsabilidade. Então, essa ressignificação do eu, de mim, né? De empoderamento, de eu como pessoa, de eu como mais responsável, também causa uma certa dor, né? Porque nós, seres humanos, nós estamos acostumados, nós temos aquilo que eu falo do paradigma, é real, né? Nossos paradigmas são responsáveis pelo nosso desenvolvimento, nossos paradigmas são responsáveis por quem eu sou hoje, né? Então, a partir do momento que você começa a entender como foi formado o seu paradigma, você consegue entender o seu resultado hoje. Então, trazendo para essa realidade das 4 fases do luto, né? Que é aceitar a realidade, elaborar a dor, ajustar-se ao ambiente e principalmente reposicionar diante da perda, que é tipo assim, não, eu tenho que seguir com a minha vida, eu tenho que seguir em frente, porque
né, eu preciso continuar. Aquela pessoa se foi, faz parte da realidade do mundo. Todos nós nascemos e vamos morrer um dia, um mais cedo, outro mais tarde, mas é ter essa consciência de que nós não vamos ser eternos e que eu tenho que seguir com a minha vida, que eu tenho outras pessoas ao meu redor que precisam de mim. Então, para mim, esse reposicionamento ele é muito mais importante, entendeu? Porque se eu conseguir passar todas essas fases e eu consigo passar essa quarta fase do reposicionamento, de seguir com a minha vida, eu vou estar dando uma chance para mim, né? Eu vou estar me dando uma chance de ser feliz de novo. Eu vou estar me dando uma chance de fazer as pessoas que estão ao meu redor felizes. Então, mas falar aqui para vocês é fácil, né? É fácil eu falar. Agora, só que eu consigo entender, né? Eu consigo entender a sua dor. Eu sei que não é fácil para você, né? A gente que estuda, a gente que entende, né? A gente acha que se a gente seguir direitinho aquele papel ali, vai ser muito mais fácil, né? Agora, tomar essa atitude, mudar esse paradigma e dizer, não, eu vou fazer sim uma terapia, eu vou fazer esse enfrentamento da dor, eu vou enfrentar, eu preciso dessas 4 fases para eu seguir com a minha vida. É isso que eu quero te trazer a consciência. Que nós precisamos das 4 fases, né? Quem perdeu um ente querido e ainda não conseguiu elaborar a dor do luto, precisa das 4 fases. Porque todas as quatro fases elas são importantes, né? Principalmente quem perdeu uma pessoa muito, muito rápido, né? Porque quando uma pessoa está... tem um outro trabalho dele, do Bobi, que ele vai falar as várias fases das perdas de luto, né? Eu tô falando dessa perda rápida, né, que a gente acabou de ter pelo Covid. Então, ele vai falar de outros tipos de fase. Então, ele dá exemplos, por exemplo, a pessoa que perdeu um ente querido por uma doença cautelosa, né? Aquela doença longa, aquela doença que a pessoa fica ali, né? Tendo aquela esperança de que ela seja curada, é uma coisa. Mas essas pessoas que perderam seus entes queridos muito bruscamente, muito rápido, e principalmente quem perdeu 2, 3 membros da família, é um pouco mais complicado aceitar essa perda, né? É um pouco mais complicado elaborar essas 4 fases. Então, eu espero ter contribuído com esse vídeo, né, para que você venha ter ciência mais ou menos de como elaborar essas fases, para que você venha entender como é também que funciona os paradigmas. Eu tenho outros vídeos aí, né, no meu canal. Eu fiquei um mês sem fazer vídeo porque eu estava viajando, mas retornei. Agora quero estar aqui todas as quarta-feiras gravando, né, passando essas informações aí, né, para que eu possa te ajudar a entender, principalmente sobre o teu paradigma, né, por que você não se desenvolve muitas vezes no seu trabalho, né, por que você não está conseguindo reagir de forma consciente, que está tudo relacionado ao seu subconsciente, e muitas vezes você não consegue avançar e você não entende por quê, é porque tudo está relacionado ao seu paradigma, né, então eu quero estar fazendo sempre esse trabalho na área do desenvolvimento pessoal, né, para as pessoas, principalmente voltado para a área mesmo do trabalho, né, que é a minha área. Então, quero poder ter contribuído, né, com que você venha entender, principalmente você que está passando por essa dor do luto, né, que é muito necessário entender essas 4 fases do luto, tá? Então, eu deixo aqui o meu abraço para você. Tá bom? E não se esqueça de se inscrever no meu canal, né? Para quando eu produzir novos vídeos, você ser mencionado aí no seu canal, tá bom? Na sua rede social. Então se inscreve aí no canal, dê o seu like e também compartilhe esse vídeo, né? Porque eu acredito que muitas pessoas estão precisando ver um pouco dessas informações a qual eu estou passando aqui.